Jesus, a todos que nos escutam neste momento. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez para trazer para você uma porção da Palavra de Deus. Mas antes de eu iniciar este estudo, nesse momento, queria lhe pedir que você se inscrevesse em nosso canal, deixasse o seu like, também compartilhasse para que esta palavra, esse estudo, venha chegar ao maior número, alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que a palavra de Deus venha tocar no coração de todos aqueles que ouviram. E o estudo que eu gostaria de trazer neste momento para você tem como tema o apóstolo Paulo, um homem pronto a morrer por Jesus. E tem como referência bíblica 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6 a 11, que diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para Galácia, Tito, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui está a referência bíblica, onde o apóstolo Paulo, ele está já próximo da sua morte. Ele tem consciência de que depois daqui ele não ia mais sair dessa prisão. Então ele está tranquilo, porque ele tinha consciência de todo o seu trabalho na obra de Deus. Ele estava pela direção de Deus, ele estava pela direção do seu Santo Espírito. Então Paulo, ele está tranquilo, sabendo que tinha combatido um bom combate. Estava acabando a carreira, mas ele tinha guardado a fé. Ou seja, ele sabia, de tudo aquilo que ele tinha feito, na presença de Deus, que estava ciente de que não mais sairia daquela prisão, mas ele tinha feito um trabalho conforme a vontade do Senhor. E é isso, meus amados, que nós temos que tomar como exemplo essa palavra do apóstolo Paulo. Nós precisamos combater o bom combate, porque é algo que todo ser humano ele é ciente que um dia ele irá morrer. Mas se ele estiver combatendo o bom combate, se ele estiver agradando a Deus, se ele estiver fazendo a vontade de Deus, isso é o que importa, porque Romanos capítulo 8, versículo de número 1, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós estamos em Cristo, se nós estamos obedecendo a sua palavra, isso é o que importa, porque não haver condenação para aqueles que estiver obedecendo a palavra do Senhor. Então Paulo foi esse homem que trabalhou na obra, que fez a vontade de Deus, morreu, mas morreu tranquilo, porque ele sabia que a coroa da justiça, ou a salvação eterna, ele já tinha adquirido. E ele diz que não é somente para ele esta coroa, essa salvação é para todos aqueles que amarem a vinda de Cristo, para todos aqueles que obedecerem a sua palavra em nome de Jesus. A introdução deste estudo vai dizer o seguinte: Paulo tem consciência de que seu ministério está chegando ao fim. A segunda epístola a Timóteo, na verdade, é uma forma comovente de dizer adeus a seu amado filho. Então nós observamos que Paulo está consciente de tudo que vai acontecer. Ele não está desesperado, ele está bem tranquilo, porque ele sabia que o Senhor estava ao seu lado. E essa epístola que ele escreve para Timóteo, esta palavra ela é uma forma comovente, realmente, dele dizer adeus para o seu discípulo, para aquele jovem pastor chamado Timóteo, que tinha aprendido com ele, mas que agora não teria mais a sua companhia. Ele ia
trabalhar, ele ia fazer seu trabalho, mas Paulo não estaria mais com ele, ele não ia mais ouvir suas instruções. Então essa é a última palavra que Paulo vai dirigir a Timóteo, porque ele sabia que aquele jovem era ainda um jovem e precisava de instrução. Então é uma forma de dizer: Timóteo, agora continue a obra, lembre de tudo que eu lhe ensinei, lembre de todas as instruções, faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E assim Paulo ele instrui a Timóteo como ele deveria fazer a obra de Deus. E também ele vai estar dizendo adeus para a igreja essa que Paulo amou durante todo o seu trabalho, fez o que foi possível para fazer um bom trabalho à frente da obra de Deus, instruir os irmãos, entregar tudo aquilo que Deus mandou ele entregar, mas agora é hora de partir, agora é hora de dizer adeus, mas ele fez um excelente trabalho à frente da obra de Deus, em nome de Jesus. Paulo exorta Timóteo a respeito da responsabilidade que é estar na liderança de uma igreja e faz uma revisão do caminho que havia percorrido em sua jornada com Jesus. Paulo não estava pesaroso com a partida, pois suas dores e sofrimentos, com certeza, foram esquecidos diante da certeza de que fez um bom trabalho e que cumpriu a missão para a qual fora designado pelo Senhor. A morte é inevitável. Um dia líderes e liderados terão que enfrentá-la, porém o que faz a diferença é a maneira como a encaramos. Então, meus amados, todos sabemos, como eu já falei anteriormente, que a morte ela é inevitável. Paulo não está pesaroso, não está triste, nem angustiado, nem pelos cantos, por causa da sua morte. Ele encarava de maneira natural, porque sabia que isso era inevitável. E assim também, meus amados, nós líderes ou liderados, temos que ter essa consciência que um dia iremos partir, mas o que nós precisamos fazer é obedecer, viver o santo evangelho de Cristo, pois se nós vivermos esse santo evangelho, mesmo depois da morte, diz a Bíblia que no dia do arrebatamento nós seremos transformados, primeiro ressuscitados e depois transformados em um corpo de glória para viver eternamente na presença do Senhor. E é isso que Deus ele nos chama, que nós temos que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E conforme o trabalho que nós também exercemos na obra de Deus, Deus ele nos recompensará por tudo aquilo que nós fazemos, porque Deus ele é justo, fiel e verdadeiro e recompensa todos aqueles que fazem a sua obra e a sua vontade em nome de Jesus. Eu queria abordar primeiramente o primeiro ponto, que vai falar: combati o bom combate. Tem como referência o próprio 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11 ao 12, aonde Paulo ele vai dizer: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os apóstolos de Jesus eram homens que combatiam pela fé que uma vez foi dada aos santos, mas nenhum teve tantas oposições e ameaças quanto Paulo. Foi um obreiro muito perseguido, mas nunca desistiu da luta espiritual em prol do Evangelho. Então nós observamos, meus queridos e amados irmãos, que Paulo ele combateu o bom combate, mesmo diante de lutas, perseguições, diante de todas as adversidades que esse homem sofreu. Todos os apóstolos sofreram perseguições, lutas, mas Paulo foi muito perseguido. Tentaram de todas as formas tirar a vida de Paulo, parar a sua missão, mas Paulo não desistiu. Então que você também não desista diante das dificuldades e oposições. Então, como Paulo também foi perseguido, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, todos aqueles que fazem a obra do Senhor, meus queridos, seremos perseguidos. O inimigo ele não se agrada quando alguém quer fazer a obra de Deus, quando alguém quer fazer a vontade do Senhor, quando alguém
desiste do mundo, desiste de tudo aquilo que não agrada a Deus e passa a fazer a vontade de Deus, certamente enfrentaremos perseguições, lutas e todo tipo de adversidade, desertos, mas uma coisa tenho a lhe dizer, meu querido: não desista, não pare, não fique inerte, continue, faça a vontade de Deus, faça a obra no qual Deus te chamou, porque Deus é muito maior do que aquele que está no mundo, e não podemos parar, não podemos desistir, não podemos ficar inerte, porque Deus é muito maior, Ele estará do nosso lado e certamente nos dará vitória. Assim como Paulo, que combateu o bom combate, combata também, não desista, não desista diante das dificuldades e oposições, porque para ter vitória tem que ter guerra. E se nós estamos na guerra, nós vamos ter vitória, porque Deus estará do seu lado. Se você neste momento que está me assistindo, você está desanimado, abatido, pensando em desistir, quer desistir do seu ministério, não sei qual é o teu ministério, eu não sei se é de louvor, eu não sei se é de evangelismo, eu não sei se é de pregação, não sei qual é o dom no qual Deus te chamou para você exercer, mas não pare, não é hora de parar, não é hora de desistir. É isso que o inimigo quer, que você pare para chacotar de você. O inimigo, ele quer que você vá para o mundo, o inimigo quer ver você lá no chão, caído, mas Deus não, Ele te chamou para ser mais do que vencedor. O Senhor te chamou para você cantar o hino da vitória, então não desista. Mas se você ainda não exerce nenhum ministério, nenhum trabalho, mas você está caminhando uma nova Jerusalém, também não pare, continue, porque Deus certamente te dará força para você resistir todas as tentações, todas as dificuldades, toda a tua ansiedade. Coloca neste momento na presença de Deus e Deus vai te ajudar, te dar força. Quando você não tiver força, Ele lhe dará força. Quando você estiver triste, Ele te alegrará. Quando você não tiver mais força para orar, o Espírito Santo intercederá por você com gemidos inexprimíveis. Mas a ordem é para marchar, é ir para frente, continuar. Exerça o papel no qual Deus te chamou, te capacitou e muito mais Ele te capacitará. Então combata o bom combate, deixe Deus agir sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas não desista, persista e não desista em nome de Jesus. O segundo ponto eu quero abordar, meus queridos, que também Paulo ele vai dizer: acabei a carreira, eu acabei a carreira. Em Filipenses capítulo 3, versículo de 13 ao 14, Paulo escrevendo à igreja de Filipe, aos filipenses, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que é que Paulo ele está dizendo. O texto indica que Paulo se referia à pista de corrida das competições em Atenas e em Roma. Em sua carreira ou corrida, ele diz que não olhava para trás, mas para coisas que estavam diante dele. Olha o que é que Paulo ele está dizendo. Nós, meus amados irmãos, que estamos caminhando uma nova Jerusalém, é como uma corrida. Nós não podemos correr para trás, não podemos olhar para a direita, olhar para a esquerda, porque nós vamos se desconcentrar. E principalmente se olharmos para trás ou se voltarmos para trás, não vamos conseguir a vitória e nem o prêmio. Observe quando uma pessoa ela está em uma corrida de atletismo, ela está ali concentrada, correndo para frente, e ela nunca corre pensando em não receber um prêmio. Ela não corre ali pensando que vai chegar em último lugar. Ela sempre corre para frente, sem olhar para um lado nem para o outro, para não perder a concentração. E ela sempre corre pensando em vencer, em tirar o primeiro lugar. Então nós, como servos do Senhor, estamos nessa carreira. Nós estamos nessa corrida rumo ao céu. E não podemos olhar para trás. Não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas temos que olhar para frente. E sempre querendo ser vencedor. Porque Jesus ele disse que aquele que está com ele é mais do que vencedor.
Então nós temos que permanecer olhando para frente, esquecendo das coisas para trás, irmão. O que passou, passou. Vamos permanecer firme, correndo em busca da salvação, pois Jesus, ele está na frente. Então olhe como o salmista, ele diz no Salmo 121, ele diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então certamente, aquele homem, esse salmista, ele está olhando de cabeça erguida, e não está olhando de cabeça baixa, pois ele está olhando para o monte, e é de lá que vem o teu socorro, irmão. Então olhe para frente, caminhe para frente, não olhe para trás, em nome de Jesus. Muitos começam a carreira da vida cristã bem, mas desistem ou recuam ante os obstáculos e problemas que surgem. Não podemos se acovardar diante das dificuldades, mas firmado em Cristo, precisamos prosseguir até o final. Meus amados, outra coisa é que muitas vezes, muitos iniciam a carreira, muitos iniciam, meus amados irmãos, firmes, felizes, empolgados com a obra de Deus, com a salvação, mas aí começam as lutas, as dificuldades, e muitos ficam para trás, muitos desistem, vão para o mundo, deixam Deus de lado. Mas, meus amados, não podemos desistir. Aceitar Jesus, viver para Jesus é uma ida sem volta, porque para trás está o Egito, a Nova Jerusalém, a salvação celestial, ela está para frente. Então, meus amados, iremos passar por luta, mas não podemos desistir. Quantas lutas passamos, mas Deus, ele nos dará a vitória. Como Paulo, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não vai passar sozinho esta luta. Deus estará do teu lado. Você não caminhará sozinho neste deserto. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele se responsabilizará. Ele estará do teu lado, Ele vai te dar força. Mas no mundo, nós estaremos sozinhos, à mercê do inimigo. Então não pense, meu irmão, você que está servindo a Deus, não desista, porque sem Deus nós não somos nada. E você que ainda não entregou a vida para Jesus, ou está afastado, volte, se entregue para Jesus. Só Ele é a solução dos nossos problemas. Você que está aí angustiado, com problema, dificuldade, com tudo que você está passando, volte para Jesus, entregue a vida a Ele, ou se você já serve a Ele, permaneça firme, porque nós precisamos acabar a carreira servindo a Deus, para nós adquirirmos a nossa salvação. Muitos desistiram, muitos ficaram para trás e não receberam a vitória, assim como Israel, os judeus que saíram do Egito, mas no deserto, todos que saíram do Egito, só 2 permaneceram firmes, os outros morreram no deserto. Por quê? Porque desistiram, porque não creram, porque não tiveram fé, porque abandonaram a Cristo por causa da dificuldade. Não podemos fazer isso, temos que permanecer firme, pois Deus, Ele certamente cumprirá todas as promessas que Ele fez para você, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel e verdadeiro. Permaneça firme, irmão, e você verá a grande vitória de Deus em sua vida. Amém? O terceiro ponto que eu quero abordar é quando Paulo, ele vai dizer: guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao 5, diz o seguinte: ninguém que milite se embarace com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Essa é a mensagem de Paulo a Timóteo. Isso quer dizer que Paulo foi fiel a Deus em todas as circunstâncias de sua vida cristã. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida e militou legitimamente. Guardar fé significa guardar fidelidade a Cristo e a seus ensinamentos. O crente precisa guardar fé até o seu último momento de vida. Paulo ensinou a Timóteo e a igreja do Senhor a respeito deste cuidado. Então observe que Paulo, ele lutou até o fim da sua vida. Então, meus amados, aquele que guarda a fé, ele não luta somente um mês, um ano, ou alguns dias e depois desiste, não. Ele milita, ele luta
legitimamente, ou seja, até o final, porque, meus amados, até o último da nossa vida aqui na terra será de lutas. Então não podemos parar. Louvado seja Deus, porque Paulo ele não se embaraçou-se, ou seja, ele não trocou nada pela sua salvação. Quantas pessoas estão trocando a sua salvação por coisas desse mundo? Estão trocando a sua salvação por dinheiro, estão se corrompendo, trocando a salvação por coisas deste mundo. Não vale a pena, irmão, trocar Jesus por coisas materiais, porque tudo passará. O Senhor ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim como Moisés, que estava sendo preparado para ser faraó do Egito, ser rico, famoso, mas ele deixou tudo isso de lado para guiar o povo de Deus no deserto, sofrer, passar por todas as adversidades, mas adquiriu a coroa da vida, ou seja, a sua salvação. Então, meu irmão, não troque a sua salvação, não troque a sua fé, não troque aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te entregou por coisas nenhuma dessa terra, porque tudo vai ficar para trás, mas a salvação e a palavra de Deus durará para sempre, em nome de Jesus. Nós vemos também, meus amados, nessa passagem bíblica que Paulo está falando a Timóteo, que Demas o desamparou. É o quarto ponto que eu quero abordar neste estudo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz o seguinte: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Demas era um dos cooperadores de Paulo, porém, será que ele havia se desviado? É uma pergunta, não sabemos ao certo, logicamente o texto não informa. O texto bíblico mostra que ele abandonou Paulo quando esse precisava muito de sua ajuda. Então vemos que Demas era um dos cooperadores, um dos que ajudava Paulo. Mas Paulo, no momento da adversidade, não pôde contar com o seu obreiro, ou seja, ele abandonou Paulo, deixou Paulo só. Quando Paulo mais precisou do seu cooperador, do seu ajudante, ele não estava perto. O versículo também afirma que no momento Demas amava mais o presente século do que o amigo e irmão em Cristo. Outra informação que o texto nos passa é que Demas abandonou Paulo porque ele estava desconcentrado, ele estava olhando mais para o mundo, ele não estava fitado na obra de Deus, ele não estava com a cabeça na obra de Deus, ele estava amando mais as coisas do mundo, ou seja, ele tinha deixado que o seu coração entrasse à vontade do mundo e deixado de lado a palavra de Deus. Porque certamente se esse obreiro, esse cooperador, ele tivesse amando mais a obra de Deus, certamente que o lugar dele seria ao lado do seu pastor, ao lado de Paulo. Porque Paulo, neste momento, ele estava exercendo a sua função, ele estava levando a palavra de Deus, e ele era seu cooperador. Então, o certo está do lado dele, para o que deve vir. Mas, como o mundo entrou no coração de Demas, e como ele estava amando mais este século, ou seja, amando mais o mundo, ele não estava nem aí se Paulo estava precisando, se Paulo estava só, se Paulo precisava de alguma coisa. Ele não estava preocupado, porque quando o homem deixa o mundo entrar no coração, ele deixa o amor pela obra de Deus. Os momentos de adversidade revelam aqueles que são realmente amigos e que nos amam. Então, meus amados, nós que fazemos a obra de Deus temos que ter uma consciência. E até mesmo aqueles que não fazem, aqueles que são membros, é que nós não podemos apoiar o nosso ombro, nossa mão, nosso braço, a nossa vida no ombro do homem, porque ele pode nos decepcionar. Muitos nos abandonam,
muito vão nos deixar só. Nem sempre podemos contar com aqueles que dizem que são nossos amigos, que são nossos cooperadores. Mas uma coisa eu tenho a dizer para você: se apoie em Jesus. Tenha Jesus como seu principal amigo, porque esse jamais desamparará você. Ele jamais lhe deixará só. Nem sempre você vai contar com aqueles que dizem que são seu amigo, porque muitas vezes o amigo do mundo só nos ama quando ele precisa de alguma coisa, quando temos dinheiro no bolso. Mas o verdadeiro amigo se chama Jesus. Esse é tão seu amigo, ele te ama tanto, de uma forma tão grandiosa, que ele foi capaz de dar a vida na cruz do Calvário para ver você feliz e principalmente para ver você salvo, transformado. Pelo sangue de Cristo hoje temos nova vida. Pelo sangue de Cristo temos uma oportunidade de morar no céu. Então, meus amados, busca o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele te ama. Como João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, esse é teu amigo verdadeiro. Esse é aquele que jamais te abandonará. Paulo se viu abandonado por Demas, um cooperador, um homem que era para estar ao seu lado quando ele mais precisou, mas foi ao contrário. Quando ele mais precisou, ele virou as costas para Paulo. Assim também, meus amados, infelizmente acontece conosco. Muitas vezes, quando mais precisamos, pessoas que disseram que nos amavam, pessoas que disseram que estariam do nosso lado, quando mais nós precisaríamos, não estiveram, nos viraram as costas, nos deixaram só. Mas uma coisa eu te digo: Jesus jamais nos deixará só. Então, não olhe para o homem, confie inteiramente, integralmente no Senhor. Como o salmista, ele diz no Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Confia nele e Ele tudo fará. Porque assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, irmão, te deleita, te joga, é nos pés do Senhor, porque é Ele que pode realizar o desejo do teu coração. Não busca a fama do homem, não busca honra humana, porque a honra humana, ela tem prazo de validade, mas o que vem do Senhor é eterno, para a glória do nome do Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Meus amados, agora nós encontramos, como eu falei anteriormente, há pessoas que nos abandonam no momento que mais nós precisamos. Mas há também aquelas pessoas que elas têm o coração cheio de amor, que elas realmente entendem a palavra de Deus e que Jesus ele disse que nós temos que amar e ajudar o nosso próximo. No ponto de número 5 nós vemos esta pessoa chamada-se Lucas, o médico amado do Senhor. No quinto ponto eu quero abordar: só o médico amado ficou com Paulo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: só Lucas está comigo, toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, meus amados, Tíquico foi mandado para Éfeso e só Lucas ficou junto de Paulo. Lucas, o médico amado, escritor do livro de Atos dos Apóstolos e cooperador do apóstolo, fez-se presente dando toda assistência a Paulo. Sem dúvida alguma, fora providência de Deus. É claro, em idade avançada, Paulo precisava de cuidados médicos, físicos e emocionais. E ali estava o doutor Lucas, seu amigo, que não o desamparou. Apesar de Demas ter desamparado Paulo e deixado ele só, mas Deus providenciou alguém para estar do lado de Paulo. Médico, amado, escritor de Atos dos Apóstolos, homem de Deus. Ele esteve ali cuidando de Paulo na idade avançada, dando toda a sua assistência, não abandonou Paulo, ficou do lado dele. Então, meus amados, assim como há aqueles que nos abandonam, que viram as costas quando precisamos, mas há pessoas que se deixam ser usadas pelo Senhor, se deixam ser guiadas pelo Espírito Santo e fica do nosso lado, nos ajuda quando mais nós precisamos. Então, meus amados, ainda existem essas pessoas. Deus também providenciará pessoas para estar do teu lado, para te ajudar. Quando menos você esperar, o Senhor vai usar pessoas para ir até você
e te ajudar naquilo que você mais precisará, você vai ter amigo que vai chegar ao teu lado. Como vai ter pessoas que vai te abandonar e te deixar você só, mas também Deus levantará. Ou seja, isso tudo é o que? Providência de Deus. O homem não é digno que nós o adoramos ou confiamos, mas Deus, Ele usará seus instrumentos para ir até você. Ou seja, Deus vai providenciar a tua vitória. Você não vai estar só. Deus não te desamparará. Deus usará vasos, Deus usará pessoas que irão te abençoar. Quando menos você esperar, Deus levará pessoas até você que vão suprir as tuas necessidades. Não sei qual a área que você precisa, qual a área que você está carecendo, mas uma coisa eu sei: Deus levantará instrumentos para abençoar a tua vida. Aguarde, espere no Senhor, porque grande será a vitória de Deus na tua vida. Paulo, Deus usou Lucas para o abençoar. Não sei quem Deus vai te enviar, mas uma coisa eu sei: Deus não vai te deixar só, em nome de Jesus. O sexto ponto eu quero abordar: sozinho perante o tribunal dos homens. Há momentos, meus amados, que nós vamos humanamente ficar só. Muitas vezes é Deus que nos permite passar por algum momento de solidão, para que nós possamos crer e depender somente dEle, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se neste momento você que me escuta está passando este momento de solidão, esse momento que você está se sentindo só, é permissão de Deus, para que você aprenda uma coisa: a depender só de Deus e não depender do homem. Deus quer que você perceba que Ele está com você, que Ele está falando com você, que Ele está te segurando pela mão, que Ele está providenciando as tuas necessidades. Os desertos servem para que Deus, Ele nos prove, para que Ele nos aprove, para que nós aprendemos a depender somente dEle, porque no deserto nós estamos sozinhos. No deserto nós estamos somente com a fé no Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 35 diz o seguinte: e quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Nem Lucas, o médico amado, se encontrava na cidade quando Paulo compareceu à audiência, mas ele não era murmurador, nem guardou mágoa dos amigos ausentes. Pelo contrário, demonstrou que os perdoara, pedindo a Deus que isso lhe não seja imputado. A atitude de Paulo nos faz recordar a postura de Jesus na cruz, quando ele exclamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Podem os amigos e companheiros nos abandonar nos momentos difíceis, mas Deus é fiel e jamais nos deixará sozinho. Então, meus amados, chegou o momento de Paulo estar só diante do tribunal, diante de uma audiência. E agora nem Lucas estava com ele, mas Deus, ele estava. Mas Paulo jamais ficou triste, jamais Paulo imputou alguma acusação sobre seus amigos. Ele perdoou seus amigos e nos faz lembrar quando Jesus ele nos ensinou, não somente com palavras, mas com atos, lá na cruz do Calvário. Ele disse ao Pai: Pai, perdoa os meus assassinos, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, meus amados, eu quero neste momento te levar a uma reflexão pela palavra de Deus e mediante o Espírito Santo. Não guarde mágoa, porque muitas vezes, meus amados, nós somos falhos, fracos e pequenos, e muitas vezes nós falhamos e não podemos exercer aquela expectativa que você esperava do seu amigo, do seu irmão,
ou de um parente, de um familiar, ou do seu próprio pastor. E muitas vezes você fica com mágoa no coração e isso faz mal para você. O rancor, o ódio, só nos faz sofrer. Causa enfermidade, causa insônia, causa dor, causa problema. Então, se alguém te magoou, irmão, você tem a mágoa no coração neste momento, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, te instrui a tirar isso do teu coração, essa mágoa. Ame o teu irmão. Peça perdão a Deus neste momento por ter guardado isso por tanto tempo, porque não vale a pena. Isso não vai mudar a história, não vai trazer de volta o que você perdeu, não vai mudar a tua fé, pelo contrário, só vai fazer você regredir, porque a mágoa, ela é um sentimento ruim, mas que pode ocasionar outros bem piores. Então isso não vai trazer nada de positivo à sua vida. Lembre-se do que Jesus ele fez, mesmo ele sendo traído, mesmo ele tendo apanhado, mesmo ele estando com coroa de espinho que colocaram, que perfurava o seu crânio, mesmo ele recebendo uma lança em seu peito, mesmo ele tendo pegado chicotadas e mais chicotadas de Jerusalém até o Monte Caveira, mesmo ele tendo apanhado, recebendo bofetadas, mesmo ele sendo blasfemado, mas mesmo assim ele não guardou em seu coração o ódio, o rancor, ele não odiou aqueles que o ultrajaram, aqueles que o traíram, aqueles que magoaram ele, aqueles que mataram ele. Pelo contrário, ele amou os seus assassinos, ele orou pedindo que o Pai não botasse sobre eles aquela culpa. Ou seja, Jesus, ele é inteiramente amor, e é isso que ele espera de nós, porque somos imagem e semelhança dele. Deus nos fez imagem e semelhança do Senhor, e nós precisamos exalar o perfume do amor e não do ódio. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, refletir a luz do Espírito Santo nas trevas que o mundo se encontra. Então ame até mesmo aquele que te magoou. É tempo de perdão, é tempo de aliviar esse teu coração que tem sido tão pesado. Essa cruz que Deus não deu para você carregar, mas você tem carregado este peso até hoje dessa culpa, porque alguém te magoou. Não vai valer a pena. Jesus te ama e Ele quer te fazer mais do que vencedor. Então tome Jesus como exemplo, tome Paulo como exemplo, que Paulo também não odiou, não guardou mágoa dos seus amigos, porque no momento que ele precisou, ninguém estava lá, mas ele sabia que Deus estaria com ele. Isso é o que mais importa, é que Deus esteja do nosso lado, porque é Ele que pode nos dar vitória, em nome de Jesus. E o último ponto, meus queridos, eu queria abordar sobre as palavras e saudações finais de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Paulo não estava se referindo ao livramento físico da morte. Ele já havia se despedido de forma muito comovente nos versículos 6 a 8. Esse texto nos mostra o quanto ele estava tranquilo, aguardando a vontade de Deus sobre sua vida e o fim do seu ministério. E conclui saudando seu amigo e filho na fé, dizendo: Senhor Jesus Cristo, seja com o teu Espírito, a graça seja convosco. Amém. Então, meus amados irmãos, na saudação final, nós encontramos um homem completamente tranquilo, um homem completamente que não havia angústia, desespero em seu coração. Paulo sabia que não sairia daquela prisão, mas nós não vemos um Paulo pelos cantos, chorando, angustiado, triste, pesaroso. Não, nós vemos o Paulo feliz por saber que estava morrendo pelo nome de Jesus, um homem disposto a morrer por Jesus, um homem preparado para morrer pela palavra de Deus. Então, meus amados, vale a pena nós sofrer pelo nome de Jesus, vale a pena nós passar por dificuldade pelo amor à sua palavra, porque ele também, lá no Getsemane, ele estava suando sangue, ele estava orando, mas ele disse: Pai,
afasta de mim esse cálice, mas se não seja possível, faça em mim segundo a sua vontade. Ou seja, ele não desistiu da sua missão, ele não desistiu de você, ele não parou na caminhada, porque ele sabia que era necessário que eu e você recebesse a salvação, e só podíamos receber a salvação mediante a sua morte na cruz. Então ele deixou que a vontade de Deus prevalecesse, ele fez a vontade do Pai, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, só por amor de mim e por amor de você. Então, meu irmão, não desista, fique firme, combata o bom combate, acabe a sua carreira e guarde a fé, e não importa o que você passar, não desista. Deus é maior na sua vida. Eu não sei o que você está passando agora, mas é apenas um momento. O choro dura a noite, no amanhecer você dirá, está sorrindo, porque Deus é o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso porto seguro. Então tome Paulo como exemplo, esteja firme na fé, para que Deus possa nos dar a coroa da vida, em nome de Jesus. Então concluo, na conclusão, os últimos trechos da segunda carta de Paulo a Timóteo, nos ensina que o servo de Deus, que tem certeza da sua salvação, mediante a obra redentora de Cristo, não teme a morte. Paulo sabia que a morte física aniquilaria apenas o seu corpo, mas seu espírito e sua alma, o homem interior, estavam guardados em Cristo Jesus. Então, meus amados, não podemos ter medo da morte, porque isso é inevitável. Mas o que nós precisamos fazer é ser fiel à sua palavra. Que Deus vos abençoe e vos guarde, vos livre, em nome de Jesus, e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.